Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Vamos falar hoje sobre os excessos, as compulsões, né? Vícios com pornografia, bebedeira, alcoolismo, enfim, né? As pessoas às vezes falam assim: poxa vida, eu tento e não consigo. O que está acontecendo comigo, né? O que será que está acontecendo? Porque assim, a gente sabe a gente tem a consciência do que aquele ato vai nos trazer. Por exemplo, a compulsão alimentar. Eu sei que depois eu vou me sentir culpada, eu sei que depois posso ter ali um aumento no peso, um distúrbio, eu vou, sei lá, e mesmo assim eu vou lá e consumo, eu vou lá e como. Eu sei o mal que um cigarro me faz, mas eu vou lá e uso. Por que que eu faço isso, né? O que que tem por trás disso? E aí as pessoas às vezes acabam se cobrando, se culpando, se julgando, né? E aí vira aquele conflito. De um lado, aquele desejo, aquela satisfação imediata. Do outro, a consciência de que eu sei que esse ato vai me trazer uma culpa, um julgamento, uma não aceitação social também, né? Uma autopunição, né? Por que que eu faço isso? E aí fica essa dualidade. Fica essa dualidade interior. De um lado eu sei o que pode me causar, do outro eu quero fazer. E aí é a luta de dois, é como se fosse uma luta de dois lobos dentro de mim. E vai vencer aquele ao qual o qual eu alimentar. São dois lobos, o que alimentar ganha, o que eu alimentar ganha, né? Então assim, eu sei que vai me fazer mal. Aí a decisão é minha. Eu sigo ou eu paro? E na maioria das vezes eu sigo. E a questão que fica é, se eu sei que vai me fazer mal, por que que eu decido seguir então? O que que tem por trás dessa decisão, né? Por exemplo, eu sei que fazer uma caminhada na rua é legal. Por que que eu não faço? Né? Por que que eu não faço? Eu sei que cuidar da minha alimentação vai fazer bem. Por que que eu deixo sempre para segunda-feira e eu nunca sigo? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo é o seguinte, o vício, né? O vício ali, eu tô falando ali do vício ruim, né? O alcoolismo, a pornografia, a compulsão, ela me traz uma satisfação imediata, rápida, uma satisfação rápida. Então eu fico satisfeito ali naquele momento, mas depois vem a culpa. Aí eu me sinto a pior pessoa do mundo. Daí eu quero fazer novamente. Aí eu acabo fazendo o mesmo comportamento novamente. Então a questão é, por que que o hábito saudável eu demoro mais? Porque o saudável gera necessidade, esforço. Eu preciso necessidade de empenho, constância, esforço. Então é mais desafiador. Novos hábitos, hábitos bons, são difíceis de serem formados, porque gera esforço. Entende? E aí as pessoas às vezes ficam presas naquilo. Mas eu vou um pouquinho mais profundo. Não é só isso. Aqui eu estou falando do raso, o que a gente vê. Porque um hábito ruim gera esforço. Gera um esforço. Cobra de nós um esforço. Um hábito bom, desculpa. Uma constância, um levantar mais cedo, um dizer não com sabedoria. Já o hábito ruim, esse não. Esse eu faço com facilidade. Porque tudo que é ruim é mais fácil. Tá à nossa disposição. Entende? Por exemplo, comer açúcar, comer doce, tomar refrigerantes, né? Dormir até mais tarde, ficar rodando o feed ali do Facebook, do celular, do Instagram. Entende? Isso é dopamina barata. Isso não exige de mim um esforço. E o nosso cérebro, ele é projetado para economizar energia por causa do nosso instinto de sobrevivência. Entende? Então, assim, agora como eu falei que eu ia mais profundo, por quê? Porque nós temos questões emocionais que nos levam a ter esse tipo de relacionamento. Por exemplo, a falta de perdão é uma. Ah, mas Maria, você vai ficar falando de perdão para eu perdoar o outro? Não. Eu estou falando de perdão, auto-perdão, autoaceitação, autoconhecimento, é o olhar para dentro. Né? Porque assim, é claro que, por exemplo, lá em Efésios eu até deixei aqui separado, Efésios 4, 31, 32, fala o seguinte:
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Ali no 32 fala: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Tá, a questão toda aqui é eu olhar para dentro, porque o perdão nunca é sobre o outro, é sobre a mim mesmo, é sobre eu me limpar de toda aquela emoção negativa, de toda aquela carga, porque assim, quando eu carrego o outro, não é eu carregar nas costas literalmente, mas é eu carregar aquela mágoa, quando eu fico com aquela memória presa ali dentro de mim, com aquela ânsia, aquele sentimento de que, poxa vida, né, por que o outro fez isso? Quando eu faço isso, a minha vida fica presa e isso somatiza no meu corpo. Aí vem as doenças psicossomáticas, dermatites, doenças, gastrite, temos doenças, diabetes tipo 2, né, que são relacionadas diretamente com a fibromialgia, são doenças que estão ligadas, né, diretamente com a emoção, né, então assim, claro que precisa de um acompanhamento médico, uma investigação, mas se nós decidirmos parar e olhar para dentro e falar, peraí, o que está acontecendo comigo? Eu estou carregando mágoa de quem? Eu estou guardando quem dentro de mim? Ou qual situação? Porque muitas vezes alguém me fere, eu vou lá e perdoo a pessoa, liberei a pessoa. Só que dentro de mim eu fico ruminando aquilo, fico voltando aquilo o tempo todo. Eu convivo com a pessoa, mas aquilo me dói ainda, aquilo ainda cobra de mim alguma coisa. Eu fico me cobrando do porquê eu estou com aquela pessoa. Então por que eu não resolvo aquilo dentro de mim? Ah, mas Maria, não é fácil, você não sabe o que o outro fez. Eu compreendo, eu sou terapeuta, eu estou acompanhando várias pessoas, tenho várias casuísticas aqui em meus atendimentos, né? Só que quando a pessoa, ela decide liberar a outra, ela prospera. Quando eu decido liberar a outra, que eu falo assim, para que a outra siga a vida dela e eu sigo a minha vida, porque daí eu deixo de gastar energia com o outro, eu gasto comigo, com os meus projetos, eu foco na minha vida, eu vou cuidar literalmente da minha vida. Então isso me solta, me permite viver mais em paz, com mais qualidade de vida, entende? Então assim, não é, ai Maria, então você tá me falando que eu tenho que ir ficar convivendo com o outro. Não, eu estou falando para você se libertar. Peraí, isso tá fazendo sentido para mim? Faz sentido para mim eu ficar guardando mágoa do outro? Porque não é sobre o outro. Quando eu decido libertar, eu não estou libertando o outro. Eu estou me libertando das amarras. E aí, quando eu faço isso, eu me solto. Então, aquele vício que eu estava falando lá no começo, ele passa a não fazer mais sentido, porque eu começo a me preencher de mim mesma. Ah, mas Maria, é fácil? Não, não é fácil. Eu tenho casos aqui que eu levo 6 sessões com a pessoa, conversando com a pessoa, fazendo psicoeducação, né, neuroplasticidade, né, claro, a construção de novas trilhas neurais, de novos entendimentos daquela situação, para que aquela pessoa ela saia daquele mundo ali de uma posição de vítima ou de julgadora, de julgamento, onde ela está o tempo todo julgando, o tempo todo se cobrando, se culpando. Aí vem uma necessidade de aprovação. É todo um cenário. Parece confuso, mas não é. A questão toda está em parar e olhar para dentro. É encarar os nossos fantasmas de cara, de frente. Eu sei que é difícil, às vezes, sem uma ajuda profissional, sem uma ajuda técnica, de alguém que está preparado para isso, é difícil mesmo. Eu também precisei de alguém no passado, entendeu? E depois que a gente entende aquilo, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Parece confuso, mas não é. Começa quando eu... Tudo tem um começo. E o começo é eu parando e me olhando. Peraí, quem sou eu? O que eu estou carregando? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou andando em ciclo o tempo todo? Rodando em ciclo o tempo todo? O que está acontecendo comigo? Quando eu decido parar, olhar para dentro e me avaliar como ser humano, né, avaliar as minhas emoções, as coisas começam a fazer sentido. Porque nós hoje vivemos muito no automático, muito no externo, né? Muito no celular, muito nas telas, muito no julgamento da vida dos outros. Mas e nós? Como estão as minhas emoções hoje? Deixa eu ver quem que eu tô carregando aqui. Deixa eu ver que mágoa que eu tenho. Porque às vezes a gente nem lembra. Alguém fez uma mágoa, fez uma maldade conosco lá no passado. E a gente nem lembra. E a gente vai levando isso a vida inteira.
Eu tenho pessoas que hoje olham pra mim e falam assim, nossa, minha vida tá tão mais leve, tão mais tranquila. Por quê? Não é porque eu fui conviver com o outro, não, é porque eu passei a conviver melhor comigo mesma. Porque eu passei a me conhecer, a me respeitar, a dizer não com sabedoria. Porque a gente acha que o ideal é sempre dizer sim para todo mundo. Não, não, não. O não dito com sabedoria também ajuda o outro a crescer. Às vezes eu dizendo sim para o outro, eu não estou ajudando o outro, eu estou prejudicando o outro. Agora, quando eu digo não com sabedoria, eu ajudo o outro a crescer também. Faz sentido? Então, assim, aí eu comecei lá falando sobre os excessos, sobre os vícios, mas isso está, vícios, excessos, tudo fuga da minha própria existência. Por quê? Eu sinto dor. E quando eu consumo ali uma bebida alcoólica, ou compro demais, ou como alguma coisa a mais, eu sinto aquele alívio, aquela satisfação imediata. Mas depois a dor vem, depois a cobrança vem, e sempre vem dobrada, sempre vem multiplicada. Então, o que é o ideal, Maria? Tá bom, tá, esse é o cenário, mas o que é o ideal? Parar de novo, parar e olhar para dentro. O que está acontecendo comigo? Quando eu faço isso, quando eu paro e olho para dentro e vejo quem eu sou, eu começo a entender o outro. Eu começo a me mudar. Porque assim, gente, um problema é feito de pequenos probleminhas. Então, quando eu começo a encarar problema por problema, um a um, e resolver todos eles, não ir lá tirar satisfação com o outro, mas quando eu resolvo dentro de mim, a vida passa a ser mais leve. De verdade, eu passo a prosperar mais em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu comecei a me conhecer melhor, eu passei a me conhecer melhor. Eu sei quem eu sou. Faz sentido? É isso, esse é o segredo. Parece complicado, mas não é. No começo dói, nas terapias aqui no começo dói, quando eu vou conduzindo as pessoas. No começo dói. A pessoa chora, a pessoa se revolta, não quer aceitar. Eu, inclusive, passei por isso, não queria aceitar uma situação. Depois eu entendi e reconheci também a minha parcela de responsabilidade em cima de tudo aquilo. E por incrível que pareça, eu não precisei conversar com a outra pessoa. Só de eu resolver dentro de mim, o meu convívio com a outra pessoa ficou mais leve. E eu tava carregando isso há 10 anos. 10 anos. Então, assim, gente, o segredo é olhar pra dentro. É eu descobrir quem eu sou. É eu encarar os meus fantasmas de frente. É fácil? Não. Dói. Às vezes dói no corpo, dói na alma, dói os ombros, dói o estômago, a região aqui do coração, dói na alma. Mas depois que você entende, aí melhora. É doer, como diz o meu professor Jair Soares, vai doer uma vez para não doer mais. Mas a questão é, eu estou disposta? Eu quero realmente mudar? Eu quero realmente seguir? Eu quero realmente prosperar? Ou eu quero ficar nos meus vícios, na minha procrastinação? Eu quero ficar na vidinha medíocre que eu estou hoje, culpando todo mundo e não assumindo a minha parcela de responsabilidade. Eu já estive nesse lado de culpar as pessoas e não assumir a minha parcela de responsabilidade. Hoje eu assumo, eu sei quem eu sou. Eu sei de todos os meus erros, mas não me culpo mais. Me acolho com compaixão, porque eu estou melhorando a cada dia. Um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais. Eu sei que eu não sou perfeita. A proposta dessa terapia de reprocessamento generativo, é exatamente essa. Fazer com que a pessoa olhe para dentro e se conheça, e se limpe, se solte para viver uma vida com mais leveza. Problemas, todos nós teremos, todos os dias. A questão é, quem eu serei mediante a esses problemas? Vou me encolher, me esconder e culpar todo mundo e ficar pedindo ajuda para os outros? Ou eu vou encarar o problema de frente, entender o que está acontecendo e a partir daí me posicionar? Só que como eu vou me posicionar se eu não sei quem eu sou? Se eu não sei das minhas forças e fraquezas? Quer se conhecer melhor? Quer saber quem você é? Mergulha para dentro. Se precisar de ajuda, Maria Moraes Terapeuta. Conta comigo.